Olá, lindeza! Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o tutorial, o passo a passo de como eu fiz esse blazer. Eu sei que o blazer não é uma das peças mais fáceis, mas foi pedido de vocês, muitas de vocês me pediram, então eu acabei trazendo aqui pro canal. Meu foco aqui são peças mais fáceis, mas como foi pedido de vocês, aqui estamos, né? Esse blazer, eu cortei ele de forma mais livre, sabe, usando uma peça que eu tenho, mas também vou deixar aqui embaixo quando estiver pronto, porque no dia que eu tô gravando essa introdução ainda não estava pronto, mas fica de olho que em breve estará aqui embaixo um moldes desse blazer aqui, tá? Que você vai poder comprar aí para você fazer na sua casa de uma forma mais fácil, né? Tudo isso pensando em facilitar para você, tá? É um blazer todo forrado, olha que lindo. Aqui eu estou usando uma malha de tweed, mas você pode usar outros tecidos. Pode usar linho, pode usar sarja, pode usar gabardine. Enfim, gente, tem vários tecidos que você pode fazer, né? Pra você ter vários blazers aí na tua casa. Mesmo sendo uma peça mais complexa, eu tentei explicar da forma mais prática e fácil possível. Eu espero muito ter alcançado, né? Pelo menos eu tentei. Espero muito ter chegado a esse objetivo. Não esqueça do gostei, gente, que ajuda demais o meu canal, tá? Eu mostro pra vocês aqui como fazer, vocês deixem o gostei aí pra poder me ajudar também. Claro, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tá sempre tendo tutoriais, passo a passo de costura de forma mais facilitada. Então vamos lá pro passo a passo? Vamos costurar. Para esse blazer eu vou usar dois tecidos, um tweed, uma malha de tweed, gente, que é uma malha de tweed que é mais acessível o valor, né? Mas não deixa de ter a carinha do tweed e ser maravilhosa. E um gabardine two-way. Esses dois tecidos vieram lá da loja Teciplast, tá? Vou deixar o link aqui embaixo da loja deles na Shopee. Essa aqui eu busquei na loja física mesmo. Não sei se você vai conseguir ver na gravação, aqui tem um brilhinho. Ele tem um fiozinho de lurex, ó, que brilha no tom dourado. E peguei para fazer o forro o gabardine two-way. Eu quero que fique bem quentinho, por isso que eu peguei os tecidos mais grossinhos para fazer o forro, mas você pode usar um tecido mais leve, né? E aí, ó, como a malha do tweed estica, ó, eu precisava de um tecido que também esticasse, que é o caso do two-way, ó. Estica praticamente que nem. Então vamos começar a cortar. Eu tenho aqui 1,5 m de tweed pro forro e 1,70 m de malha tweed para fazer o blazer. Vamos lá, vamos começar. Eu vou tentar fazer o corte mais simples possível, tá? Para vocês que são iniciantes. O que acontece? O blazer, ele tem uma costura nas costas, geralmente, né? Tem uma costura nas costas e uma costura nas costas que pega da cava até embaixo, que faz as pences. A manga do blazer, geralmente tem uns botõezinhos aqui, ó, no punho. Também não vou colocar esses botõezinhos pra ficar mais simples ainda pra você. Ai, gente, fica lindo com os botõezinhos aqui. Eu gostaria de botar os botõezinhos aqui, mas não vou colocar pra ficar mais fácil pra vocês que estão iniciando. Depois, mais pra frente, eu vou fazer um mais detalhado, para quem já faz mais avançado, tá bom? Então vamos lá. Para cortar, eu vou deixar disponibilizado aqui para vocês um moldes que vai ter vários tamanhos para quem quiser comprar. O link vai estar aqui embaixo e é só você posicionar em cima do tecido e cortar, tá bom? Vai ser mais fácil. Aí você escolhe o moldes aí de acordo com o seu tamanho, tá? Para você que gosta de fazer por outra peça, vamos fazer o método que a gente usa aqui, né, no meu canal do YouTube, que é cortando assim mais a mão livre mesmo, digamos assim. Então vou usar a minha blusinha de sempre. Essa blusa aqui é uma blusa de malha que não estica quase nada, ela estica bem pouquinho. E eu gosto dela porque ela fica larguinha em mim. Então, pra fazer as roupas tá sendo muito bom. Então posicionei aqui, ó, dobrei uma vez o meu tecido, aqui tá o comprimento do meu tecido, aqui tá a largura. Posicionei minha blusa aqui. Você também pode usar outro blazer que você já tem aí pra poder fazer o seu blazer, tá? Mas eu vou fazer a partir de uma peça assim, porque às vezes vai que você não tenha, né? E quero mostrar que é possível. Vou ver aqui o comprimento que eu quero no comprimento desse aqui. Vou fazer aqui, o meu tamanho é PP, tá, gente? Pra quem quer saber, meu tamanho é PP. Então o meu tem aqui, ó, 64 centímetros de comprimento. Então esse aqui eu vou ter que cortar um pouquinho maior por causa das costuras. Vou cortar ele com 70 centímetros, que aí eu vou ter folga. Então eu vou cortar aqui as minhas costas, tá? Vou cortar primeiro as costas, depois a gente vai fazer a frente. Essa aula vai misturar um pouco de modelagem, tá? Corte a mão livre com um pouco de modelagem, mas vou tentar explicar da forma mais simples pra você, tá? Então vou cortar aqui as minhas costas, tá? Vou seguir nas minhas costas, vou cortar aqui o ombro mais alto aqui em cima, pra ficar um pouquinho maior, que eu gosto que dá essa jogadinha pra frente.
até a cava aqui eu vou cortar maior, tá? Que a minha blusa, porque o blazer ele é um pouco maior, né? Ele vem do guarda-roupa masculino, então ele é maior. Então aqui, ó, uns 2,5 dedos maior, um pouquinho. Depois a gente acerta isso, tá? Na hora da costura. E a largura aqui eu também vou cortar mais largo, porque tem as pences e eu quero mais larga ainda que essa blusa, tá? Então tô cortando aqui bem mais larga que a blusa. Agora eu já vou aproveitar e vou cortar o forro igualzinho essas costas. Aqui tá o forro, né? Eu dobrei ele no meio uma vez assim, ó. Aqui tá o comprimento do tecido, aqui a largura. E eu vou cortar igualzinho eu cortei a parte das costas, eu vou cortar o forro. Vou fazer a pence pela cava mesmo. Ai, porque fica com muito mais cara de blazer, né? Vou tentar explicar de uma forma que não fique muito difícil pra vocês, tá? Então, vou virar aqui pra mim assim, ó, pra ficar mais fácil pra eu cortar, que a gente vai cortar essa pence, tá bom? Então, eu vou ver aqui porque eu deixei ele mais largo aqui um pouco na lateral, né? Então, deixei um tanto aqui assim mais largo. Então, deixa eu ver qual é o meio disso aqui. Seria mais ou menos aqui, ó, mais pro meio. Porque aqui eu não sei o tanto que eu vou entrar depois. Então, eu vou cortar, vindo um pouquinho mais aqui pro meio por causa dessa sobra que eu deixei na lateral. E vou cortar aqui, ó, vindo reto. Você pode pegar um giz e fazer primeiro a marcação antes de cortar, tá? Eu vou vir assim a mão livre mesmo, porque... Aí eu vou vir aqui e termino aqui na cava. Tô cortando aqui o forro e a parte de cima junto. Vai ficar assim, ó. Tudo que eu mostro aqui, você pode fazer primeiro num papel, tá? Pra depois fazer aqui. Gente, a melhor forma que eu falo pra vocês, a forma mais certeira de fazer é com a modelagem no papel? É. Mas assim também é possível, tá? Eu faço a minha roupa na maioria das vezes assim porque eu acho mais rápido, mais prático, tá? Mas na modelagem do papel fica mais certeiro sim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... Você que vai pra modelagem, é só... Você que já tá aí com moldes, é só pular essa parte e ir direto pra parte de costura, tá? Então, eu vou tirar aqui, ó, vou ver aqui mais ou menos onde é a minha região da cintura, ó, que é mais ou menos aqui, tá vendo? Então, eu vou dar uma entradinha aqui nessa cintura de 1 centímetro pra um lado, 1 centímetro pro outro lado, pra poder dar a cinturada, né? Então, vou vir aqui mais ou menos na região da cintura, vou marcar aqui, ó, 1 centímetro pra cá. E vou marcar aqui do outro lado 1 centímetro pra cá. E vou cortar fora. E vou vir morrendo, tá? Porque aqui tem que encaixar o bumbum. Então, eu vou vir daqui. Entrar nessa parte. E depois ir morrendo de novo. Aqui, ó. Faça a mesma coisa do outro lado. Que é onde vai entrar, encaixar o bumbum aqui. E aqui vai dar a entrada no meio das costas. E vou dar uma subida aqui até próximo ali a axila, porque não pode dar aqui aquele ovo que encaixa o busto, porque nas costas não tem busto, né? Aí quando eu junto, fica assim, tá vendo? Depois se dá algum defeitinho, algum ovo aqui, a gente vai tirando na máquina. Mas olha só, deu pra ver aqui, ó, que ficou uma abertura aqui no meio. Aqui é onde vai entrar e fazer a cintura, tá vendo? Ó, vai ficar assim. Então, parte das costas cortada. Vamos cortar a frente. Vou dobrar aqui o tecido uma vez, largura do tecido, comprimento do tecido, direção do fio. Posicionei as minhas costas aqui, ó, em cima. Eu vou até tirar essa parte de cima para vocês conseguirem ver, ó. Tá, as minhas costas. Ó, deu pra ver melhor assim, né, com forro ao invés do próprio tecido. Pelas costas, a gente vai copiar algumas coisas para cortar essa frente, tá? Você precisa deixar espaço aqui na frente. Aqui na frente eu tô deixando, eu não vou usar isso tudo. Mas tô deixando aqui, ó, 11 centímetros na frente. E aqui pra cima, você também deixa um espaço, que é a quantidade aqui, ó, da sua gola aqui, da parte de trás. Você vai medir, o meu deu 11. Aí você deixa mais que 11 aqui pra cima, ó. Porque é onde a gente vai cortar a gola aqui pra cima também. Então, deixa um espaço bom pra cima e aqui pra frente, onde a gente vai cortar as costas.
Então, eu vou cortar aqui o comprimento e a largura e a cava, tá? O ombro da frente um pouquinho mais baixo, eu vou cortar aqui, ó, um dedinho mais baixo. Mas é porque eu gosto, tá, gente? E aí aqui na cava, a frente eu gosto de deixar um pouquinho mais cavada. Tirei aqui quase 1 centímetro só da frente. E aqui a pence, a gente pode seguir essa pence. Só que a pence da frente morre antes, né? A das costas chega aqui, ó, próximo à axila ou na axila, já na cava. A da frente morre mais ou menos por aqui. Ela para de ter essa abertura para poder ficar o busto aqui, né? Então, a gente vai cortar tudo isso, mas só que quando chegar nessa altura aqui, a gente faz essa abertura. Daqui pra cima, a gente já deixa certinho para que não tenha essa abertura aqui, ó. Pra poder sobrar espaço aqui, entendeu? Então, vou juntar aqui, ó, só pra... Ó. As costas vai aberta até mais pra cima. A frente, aqui em cima é fechadinho e vem só até aqui, ó, a abertura. Então, vou seguir. Pronto, tirei o excesso, ó, até aqui mais ou menos na altura do busto. Agora eu só venho reto. Reto assim, seguindo o modelo aqui. Que aí, a abertura da pence da frente ficou só aqui, ó. Vai fazer a pence aqui e o busto encaixa aqui. E a das costas vai unindo até em cima. Agora, nós vamos cortar a gola. A gola a gente vai fazer por modelagem. Vamos lá. Eu gravei mostrando fazendo a gola aqui no tecido mesmo, a modelagem, mas ficou muito ruim de ver. Então, ao invés de você fazer que nem eu, já modelando em cima do próprio tecido, você vai voltar aqui um vídeo aqui no YouTube, ou então vai abrir aqui embaixo na descrição, vai ter o link da onde eu ensino a fazer essa gola no papel para ficar com a visualização melhor para você, tá bom? E aí você faz toda essa parte no papel, depois você vem, posiciona aqui em cima do seu tecido e corta a sua gola. Pode parecer difícil, mas conforme você vai assistindo e vai tentando, vai abrindo a sua mente, sabe? E para quem tiver com a modelagem, né, com moldes, é só posicionar em cima, né, todo o tecido e cortar. Gola cortada, vamos para o próximo passo. Como eu cortei aqui no meu tecido essa parte superior da gola, e não fiz o moldes, ela saiu assim cortada na parte de trás. Mas se você fez a modelagem ou você comprou o molde, a sua vai estar inteira. Mas aí fica a sua escolha inteira ou aberta atrás. Vou pegar aqui a parte da frente do blazer, que tem a parte da gola que a gente acabou de fazer, ó. Quando a gente dobra, a gente só tem aqui o lado direito e o lado esquerdo, né? Quando a gente dobra esse blazer, ele tem que dobrar aparecendo o mesmo tecido aqui na gola, não é? Então, para fazer isso, a gente tem que cortar duplo. Então, ao invés de ter lado direito e lado esquerdo, eu preciso de 2 pro lado direito, 2 pro lado esquerdo, para poder ficar aqui por dentro como forro. Então, a gente vai cortar essa parte aqui no mesmo tecido. Dobrei aqui ó, uma vez, comprimento do fio, largura. Vou posicionar essa parte aqui em cima e vou cortar outra igualzinho a ela. Cortado. Agora eu preciso que essa outra parte da frente, lembra que a parte da frente a gente partiu no meio, né? Preciso fazer um forro igual essa daqui para poder emendar na parte de dentro para ser o forro da roupa, né? Posicionei aqui, ó, a outra banda aqui em cima e vou cortar, dobrei o forro, né? E vou cortar. Frente cortada. Vou só cortar uma lapela agora. O bolso falso eu vou usar a lapela, que é mais fácil, né, pra gente. Já tem essa gola aqui. Gente, do blazer, a gola é o mais difícil, o resto é muito fácil. E aí, cortei 2 retângulos pra lapela, com 16 centímetros de comprimento e 13 de largura. Aí, a gente vai cortar a manga, ó, dobrei 1, 2 vezes, pra cortar já as 2 mangas juntas. Posiciono aqui uma manga que eu tenha de referência. Vou cortar mais comprido, porque eu morro de medo da manga ficar curta, gente. E vou seguir essa manga. Essa aqui já é a manga de um blazer, já é confortável para um blazer, então vou seguir um pouquinho mais largo que ela.
Eu sempre corto mais largo porque a gente vai ajustando na hora da costura. Melhor ficar um pouquinho mais largo do que ficar apertado. Aí não tem jeito apertado, né? E por essa manga aqui eu já vou aproveitar e cortar também o forro, né? A manga que é o forro. Vou pegar aqui todas as minhas mangas e vou posicionar uma em cima da outra assim aberto, pra gente acertar a cava. Posicionando assim, gente, ó. Lado direito com lado direito, tá? Os avessos pra fora. E faz a mesma coisa com forro, forro com lado direito, lado avesso. Aí botei, ó, lado avesso aqui pra baixo. Porque é um abraço de um lado e do outro, né? Aí vou pegar aqui em uma das cavas e vou dar uma entrada de quase 1 centímetro pra fazer a parte da frente, a cava da frente. E aí essa aqui é a parte da frente, eu vou até já botar os alfinetes. Ó, quando dobra assim, ó, tem um recuo, tá vendo? A parte da frente e da parte de trás. Tudo cortado, frente, braços, esse vídeo vai ficar longo, hein? Costas. Vamos costurar? Tenho aqui as minhas costas, ó. Gola, ombro, cavas, lateral, barra e aqui estão as pences que a gente tem que fechar. O recorte, né? O recorte pence, cava que a gente tem que fechar. Então, vou posicionar ele assim e vou vir colocando os alfinetes, fazendo essa união. Coloquei os alfinetes aqui. Quero mostrar uma coisa pra vocês. O que que acontece? Quando a gente faz esse corte dessa cava sem a modelagem, o que que acontece? Fica menor a parte das laterais do que a parte do meio das costas. Tá vendo que tá sobrando um tanto aqui? E vocês lembram que eu deixei mais comprido, né? Eu queria, pronto, nem me lembro, gente, 60 e poucos centímetros. Eu sei que acabei deixando 70 centímetros no total, que dá bastante centímetros a mais. Que bom, porque vai compensar esse tanto que eu vou perder aqui no meio das costas, tá? Então, cortem mais comprido por causa disso, porque vocês vão perder aqui, porque não tem modelagem. Quando tem modelagem, não perde tanto assim, perde um pouco menos, às vezes nem perde. Mas, se você fizer modelagem ou não e sobrar, vocês já sabem. Vai tá mais compridinho, não tem problema. Então, eu nunca deixo essa sobra pra cá pra cima. Eu sempre deixo pra baixo, aqui na barra, pra não dar defeito lá em cima, tá? Então, a gente vai fazer a união aqui. Pega o forro também, coloca os alfinetes unindo, tá? A gente já vai fazer a parte de fora e o forro. Já vou colocar os alfinetes aqui também. É muito importante colocar os alfinetes nesse momento por causa dessa sobra. E aí a gente passa a costura fazendo essa união. Fiz a união. Aproveitei lá no ferro, passei abrindo essa costura pra ficar com um acabamento mais bonito. Aí o lado certo ficou assim, gente, olha, muita cara de blazer, né? E aproveitei e fiz o forro também, como eu falei pra vocês. E já que eu tava lá na máquina, eu já fiz a junção de todas as pences das frentes, que são 4 partes. Então, juntei os que são iguais e juntei esses que são metade, metade, que a gente cortou metade pra fazer a gola viradinha e a outra metade que já começa o forro. Então, todas essas partes feitas, eu vou posicionar aqui as costas e vou colocar a outra parte de fora das costas por cima, assim, ó. Então, vai ficar lado certo com lado certo. Bom, já tá mais ou menos no comprimento que eu quero mesmo. E a lateral aqui, ó, a cava da lateral e a lateral, né, do blazer tá do mesmo tamanho do da frente. Então, eu vou fechar aqui embaixo, na barra. O esposo falando que o pano é muito bonito. Aí eu vou cortar aqui esse excesso, deixar retinho.
E vou fechar aqui assim, ó, passando uma costura, unindo o forro com essa parte de cima. Isso das costas, né? Da frente, eu vou pegar aqui, ó, as duas bandas da frente, o lado direito e o lado esquerdo. E vamos posicionar o forro delas em cima também, pra gente também fazer a junção. Vai ficar assim, lado certo com lado certo. Vou deixar só uma banda aqui pra gente conseguir ver melhor na câmera. Aqui tá a minha gola, meu ombro, a cava lateral e aqui é a minha frente, que é a barra, né? A gente vai cortar o excesso aqui, ó, que passou também, ó, da lateral pra frente. Não pode passar muito, tá? Ó, aqui no meu passou um pouquinho assim. E feito isso, onde nós vamos fechar isso aqui? Nós vamos fechar essa frente todinha, fechar aqui embaixo a bainha, fazer uma quina aqui, né? E fechar aqui embaixo a bainha. Agora nós vamos desvirar. Aqui na frente eu vou tirar esse biquinho aqui, ó, da quina, sem chegar na costura, tá? Só pra poder não dar defeito quando desvirar. E vamos por aqui do lado certo, ó. As costas a gente desvira também. Agora a gente passa o ferro aqui, ó, nessa parte da barra e aqui no meio da frente, pra poder acertar, né? Ficar tudo mais no lugar para ajudar na costura. Também passo o ferro aqui, ó, nessa parte de baixo do blazer. Costuras passadinhas, olha só como que assentou. Aqui na parte de baixo tem gente que vira a largura de uma bainha para cima. Eu não, eu deixo assim, praticamente rente. O que eu faço é deixar a frente só um pouquinho mais virada para dentro, para não ficar aparecendo, tá vendo? É bem pouquinho, ó, só vira um tiquinho, para poder não ficar aparecendo o forro do lado de fora. Na parte das costas, vou deixar a mesma sobrinha para cima. Eu acerto tudo isso com ferro de passar. Agora vamos fazer a união dos ombros, então vou posicionar as minhas costas com o lado certo para cima. Aqui está a minha gola, meus ombros e minha cava. E vou posicionar as partes da frente em cima das costas, lado certo com lado certo, tá? E o avesso aqui para fora, ó, lado certo com lado certo. Vamos fazer a união desses ombros. Então, vou pegar esse aqui que é o forro, vou puxar assim para fora. E aqui tem a parte que é o lado certo, né? Que ficou aqui no meio. Então, vou pegar essas duas partes aqui e deixando esse forro aqui também solto. Vou pegar as duas partes do meio e as duas de fora deixar solta. E vou fechar essa daqui, ó, unir esses dois que está no meio. Depois, eu venho com esses dois do lado de fora e vou unir eles. Então, eu pego aqui na pontinha, ou você vem aqui da extremidade da gola, ou aqui da cava. Vou vir aqui pela cava. Vou unir ele assim, ó, pelo avesso, e vou virar ele, posicionando o ombro certinho, os dois tecidos certinho, nós vamos unir esses tecidos também. Eu faço isso dos dois lados. Prontinho, ombros unidos, ficou assim. Agora, nós vamos fechar as laterais. Você pode fechar daquela forma que eu sempre mostro, passar uma costura e pronto, que fica livre para você soltar, para você apertar quando precisar. Como é um blazer que vai ficar mais larguinho, então eu vou fazer tudo embutido, porque eu não vou ter tanta necessidade de ficar mexendo aqui, tá? Mas antes de fazer a costura embutida, eu vou passar uma costura da axila até embaixo, de fora a fora, para poder me mostrar a direção, né? Aí eu corto o excesso e venho fazendo a costura embutida. Vamos lá? Essa parte que eu tô manuseando aqui é as duas bandas da frente, né? Então, nós vamos fazer um transpasse aqui na frente, onde seriam os botões. Lembra que a gente deixou 2 centímetros para poder transpassar? Você pode até deixar mais, pode deixar uns 3 centímetros, não tem problema, tá? De transpasse, conforme o tamanho do seu botão. Aqui, pra mim, 2 centímetros já foi suficiente. E vou colocar os alfinetes, simulando esse fechamento do botão na frente. Vou posicionar as costas por cima e vou alfinetar aqui nas laterais, para poder passar a costura. Eu deixo um pouquinho mais largo que o meu busto, um pouco mais largo que a minha cintura, um pouco mais largo que o meu quadril, porque o blazer é mais soltinho, né? E passo uma costura nas laterais e vou entrando conforme a necessidade, né? Vou modelando aí nessa parte, entro, enlargueço, até ficar na largurinha que eu quero. Vesti aqui, pra ver como é que ficou.
Ó, ele tá larguinho, eu vou abotoar ele aqui, ele vai continuar larguinho. Eu quero assim mesmo, porque o blazer, ele vem do guarda-roupa masculino, né? Então, ele tem essa pegada um pouquinho maior, mas tá com a cintura aqui. Mas você pode entrar mais se você quiser, pra ficar mais acinturadinho. Mas ele tá, de certa forma, acinturadinho, porque eu não quero totalmente igual um corte masculino. Aí aqui atrás eu também entrei um pouquinho aqui nessa pence aqui, ó, dos dois lados. Entrei em meio dedo de cada lado para dar mais uma acertada aqui atrás. O blazer ele tem aquela costura aqui no meio também para ficar bem mais certinho aqui, mas eu não quis fazer, como eu falei pra vocês. Mas dá pra ver, ó, que ele tem uma acinturadinha. Ainda não passei a costura que eu fiz pra ficar sentado. Então essa é a hora de você entrar nas laterais, ver a largura que você quer. Minha largura já tá ok. Acertar os ombros. Isso daqui é mais pra quem tá fazendo a modelagem a corte livre, igual eu fiz. Mas se você comprou moldes e sobrou um pouquinho, você também pode fazer esses ajustes. Tá vendo? Meu ombro tá aqui, ó. Mas eu não quero ele muito certinho aqui no meu ombro, porque o blazer não tem um ombro tão certo, né? É um pouquinho só mais pra cá. E ainda tem a margem de costura, né? Então vou cortar ele mais ou menos aqui, ó. Tá me passando muito, então vou fazer esse corte. E aí automaticamente já tiro esse excesso aqui. Ó, que vai um pouquinho pra trás também, pra ficar um pouco mais certo. Aqui, ó, nas costas eu dei a entradinha que eu falei pra vocês, na pence das costas. Então vou tirar esse excesso aqui pra poder não ficar empapuçando, né? Para cortar o excesso do ombro, nós vamos unir todos os ombros aqui. Coloquei aqui uma cava e a outra cava, vou posicionar assim certinho, uma em cima da outra, pra gente cortar as duas juntas. Aqui tá meu alfinete, ó. Aí eu venho aqui tentar cortar junto, gente, que o tecido tá muito. Qualquer coisa eu venho aqui, corto uma e venho cortando a outra acompanhando. Tirei as duas juntas iguaizinhas. Aqui debaixo da minha axila, ó, se sobrar alguma coisinha, é só tirar. Vou vestir de novo, ver se a cava tá certa. O ombro já ficou bom, porque aqui vai vir a costura, vai ficar certo. Agora vamos ver aqui na frente. A cava aqui pra baixo do meu braço tá boa. Acho que eu vou tirar um pouquinho, só aqui, ó, tá vendo? Apesar de que quando bota a manga, né? Não, esse pouquinho aqui é justamente a quantidade da manga, senão vai ficar puxando assim, ó, tá vendo? Então, vou deixar aqui assim mesmo. Eu acho que esse aqui tá um pouquinho mais que esse aqui. Vou deixar esse lado igual a esse aqui. Aqui as minhas duas frentes, vou juntar elas aqui e ver por que tá dando essa diferença. Realmente tem uma diferencinha, tá vendo? Vou acertar essa diferença. Lembra que a gente entrou aqui na lateral? Eu vou cortar esse excesso de tecido que tá sobrando aqui. Deixar todas elas juntinhas. Aí agora eu vou desmanchar essa costura. Eu já sei a quantidade que eu entrei aqui, ó. Se você quiser, você pode marcar com os alfinetes, mas aqui vai ficar a marquinha da costura mesmo, então tá bom. Eu já sei que é 1 centímetro, meio, 1,5 centímetros. Vou desmanchar essa costura para poder a gente entrar embutindo. Se você não quiser embutir, é só você deixar assim e coloca a manga ali na cava. Só que aí você vai ter que prender o forro e o lado de fora junto, né, do corpo e a manga. Aí eu quero prender separado, aí eu vou abrir aqui. Aproveitando que eu abri as laterais, vou colocar a lapela, que eu já tava esquecendo. Você tava esquecendo? Eu já tava esquecendo. Então, eu costurei aqui as laterais meio centímetro de cada lado, dobrada assim, pela parte mais comprida, você dobra ela no meio. Aí, costuro, vou desdobrar aqui, acertando essas quinas, passar o ferro para ela ficar certinha e vamos posicionar ela ali na parte da frente do blazer. Aqui é a minha parte da frente, ó, comprimento, a largura, que é a minha cintura, ó. Eu vou colocar ela um pouquinho abaixo da minha cintura.
E aí eu vou posicionar ela assim pra cima, colocar os alfinetes, prendendo ela só na parte de cima, tá? Sem prender no forro. A gente vai prender só nesse tecido de cima. Ela assim pra cima e essa parte desfiada pra baixo. Aqui do outro lado a gente posiciona no mesmo lugar. E aí eu vou passar a costura aqui assim, ó, prendendo ela. Retrocesso nisso, retrocesso no final. E eu tentei posicionar meio que no centro. Eu deixei uma sobrinha pra cá, porque tem a margem de costura que eu vou fazer aqui entrando na lateral, mas tentei deixar mais ou menos proporcional, tá? Agora vamos prender isso na máquina. Aproveitando que eu já tô aqui na máquina, ó, prendi ele, né? Passei a costura prendendo. Aí ele tá assim virado pra cima, né? Aí o que eu vou fazer? Vou puxar ele pra baixo. Vou colocar ele pra baixo assim e vou passar uma costura aqui na beirada. Assim, na beirada deixando meio centímetro pra que ele fique pra baixo. Aí dou um retrocesso, vou reto e no final outro retrocesso. Gente, já é a terceira roupa que eu faço com esse mesmo bolso, né? Porque ele fica bonito, ele tá na moda e ele é fácil de fazer, né? E aí vai ficar assim, ó. Prontinho, ó. Tá aqui a nossa lapela. Agora a gente vai fechar as laterais. Coloquei aqui lado certo com lado certo, avesso pra fora, só pra poder a gente... Tanto faz o lado que colocar aí, tá, gente? Mas enfim, nós vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer embutido aqui na lateral, certo? Vou colocar aqui esse forro pra cá. E vou pegar, isso aqui é a minha frente, né? Vou pegar o lado certo da frente, o lado certo das costas e vou unir eles. Vou unir colocando os alfinetes, aí vem colocando os alfinetes de cima, embaixo, aí junta aqui, ó, certinho a costura. E aí você vai dar continuidade. A gente vai vir passando a costura, fazendo a união desses dois, que são do lado de fora, e pegando o forro, ó, e dando continuidade com o forro. Aí vai puxar ele todinho até chegar aqui na cava e vai fazer essa união. Acho que deu pra entender, né? Vamos pra máquina? Feito isso, eu vou desvirar, ó, e vai estar embutido, ó, minha parte de fora com minha parte do avesso. Olha só que lindo que fica, né? E não é difícil, né, gente? Eu sempre deixo sem embutir porque tem roupas que... É, filha? Gostou? Eu gostei. Agora nós vamos pra gola e para as mangas. A gola a gente consegue mexer aqui, ó, pela cava, né? Mas depois, para colocar as mangas, a gente vai ter que fazer uma abertura em algum lugar aqui que a gente fechou, mas aí eu vou mostrar para vocês. A gola é o seguinte, você que está com a modelagem já, né, o moldes, sua gola vai ser inteira, né? A gente aqui que cortou aqui agora, na mão livre mesmo, a gola vai estar partida no meio, porque ela é assim, ó. Quem comprou o molde vai ter essa gola inteira. Ela vai estar assim, ó, inteira. Você que tá fazendo a modelagem vai estar igual eu tô fazendo aqui, né, gente? Aberta aqui. Depois a gente vai fazer essa junção aqui do meio. Mas primeiro, o que nós vamos fazer? Vamos fechar essa quininha aqui e essa aqui. E aqui do lado a mesma coisa. Essa parte aqui e essa aqui, tá bom? Você que tá com moldes, você vai estar inteiro assim. Você vai fechar aqui e toda essa parte de cima e aquela partezinha ali. Vamos deixar aberta aqui, ó, essa parte aqui e essa de baixo. E depois a gente faz a junção aqui. Quem tá com o molde da gola, a partir dassim. Feitas as costuras, nós vamos desvirar. Corta aqui, ó, a quininha pra poder desvirar, pra não ficar dando defeito. Eu vou pegar aqui a cola no blazer. Aqui nessa ponta aqui, ó, que a gente dobra, eu deixei 4 centímetros aqui, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, vou virar ele assim e vou fechar ele aqui 4 centímetros. Coloco a fita e marco com alfinete 4 centímetros.
Feito isso, eu vou passar uma costura aqui. E aqui no alfinete você faz o retrocesso para deixar o restante aberto. Pra gente fechar só essa pontinha aqui. Vai ficar assim a costura. Corto essa pontinha aqui pra ficar bonitinho aqui na hora que eu desvirar. Que vai ficar assim. Mas ainda aqui pelo avesso, deixa eu tentar posicionar de uma forma que vocês entendam bem. Aqui tá a gola do blazer, ó, a abertura, forro lá de fora, né? A pontinha que a gente acabou de fazer, que é aquela parte que vira. Nós vamos pegar a nossa gola, uma dessas partes aqui, ó, que tá aberta, tá vendo? Nós vamos posicionar, aqui tá a nossa gola, nós vamos posicionar aqui, ó, juntinho nessa ponta. Vou colocar aqui, vai ficar assim. Pode até pôr ao avesso assim, gente, ó. Partezinha que a gente costurou 4 centímetros. Aqui tá a gola. A gente vai posicionar essa parte aqui, ó. Na verdade, essa parte da abertura, essa primeira parte aqui da abertura, aqui. E aí, vem colocando os alfinetes. Olha só como é que deu certinho. Quando a gente chega aqui na gola, tem essa quina que nós fizemos. Essa parte, ó, chegou certinho na quina. O bom da modelagem é que dá muito certinho. Vem colocando os alfinetes, prendendo só o lado de fora do tecido, né? O lado certo. O avesso tá solto aqui ainda, tá? Então, vou vir colocando os alfinetes, né, na quina aqui. Venho virando. Com jeitinho, dá meio que em bola assim, mas é assim mesmo, você vai ajeitando pra ficar o mais caprichado possível diante do que você já aprendeu até hoje, né, gente, da sua experiência. E aí aqui nas costas, aqui a gola na parte das costas, eu vou achar o meio, junto aqui os ombros, acho aqui o meio das costas. E vou vindo colocando esses alfinetes até esse meio para poder a gente fazer a união aqui atrás dessa gola. Você que tá com moldes, você só vai marcar na sua gola o meio das costas dessa gola e o meio no blazer aqui. E aí você vai ter que juntar tanto na gola quanto aqui nas costas, encontrar o meio certinho das costas até chegar às pontas, tá? Faça a mesma coisa aqui, ó, do outro lado. Até chegar aqui nas costas, no meio. Chegou aqui no meio, ó, a gente vai acertar pra gente fechar essa gola e ela não dar defeito. Posicionar ela aqui, como se ela já estivesse pregada. Deixa eu colocar esses alfinetes deitados pra eu conseguir fazer isso. Coloquei eles em pé, aí eu não tô conseguindo posicionar. Vou botar ele deitado, imitando a costura, né, que é deitada assim. Aqui em cima, eu já sei que tá sobrando esse tanto. Aqui na ponta, que eu ainda não sei o tanto que tá sobrando. Você que tá com a gola inteira, agora você já tá com a sua gola toda no lugar. Mas a gente que tá com a modelagem à mão livre, eu vou cortar essa parte aqui que tá sobrando, mas não vou cortar aqui no redondo, tá? Só cortar assim. Só pra eu acertar aqui e eu ver que tanto que eu vou cortar dessa ponta. Vou colocar o alfinete aqui, ó, dei um transpasse desse tanto. Vou colocar o alfinete aqui e vou vestir pra ver se tá certo. Ficou uma gola bonita, em pezinha, então tá certo, tirando essa quantidade que eu botei o alfinete aqui. Se a sua ficar dando bico aqui, ou ficar muito caída, ou muito assim, aí você solta um pouco até ela se acertar, se tiver muito assim. Se ela tiver muito caída, aí você aperta mais um pouco, tá bom? Quem disse que fazer a mão livre não dá certo, né, gente? Dá sim. Não é perfeito e mais rápido como com o molde, como a modelagem, mas dá sim, ó. Agora a gente vai costurar isso. Pegar aqui, vou dobrar aqui, ó, juntar as pontinhas da minha gola, para eu descobrir aqui onde é o meio, para eu cortar esse excesso, ó.
Vou marcar em um aonde é a junção dessa costura que eu preciso fazer e marco no outro, onde que vai ser essa junção. Tiro o alfinete que estava marcando aqui, ó. E aí eu vou ter certinho o lugar que eu preciso cortar. Só corto assim, aqui em cima já tá certinho. Preciso cortar deixando uma sobra, tá? Uma margem de meio centímetro, 1 centímetro para eu entrar ali na máquina. Tanto aqui na gola, ó, deixei um tantinho para poder entrar, quanto aqui na ponta. Agora a gente vai fechar isso aqui. Vou pegar aqui, vou juntar a minha gola assim, ó, e venho passando uma costura, abrindo ela todinha para fechar essa gola atrás. Passei a costura, deixando aberta assim. Agora é só desvirar e vou ter, ó, a minha gola unida, tá vendo? Inteira, igual quem fez pelo molde. E aí vou colocar um alfinete aqui. E agora a gente vai juntar, passar a costura aqui onde a gente colocou os alfinetes. Só que ao invés de a gente só passar, você pode passar só assim se você quiser, mas eu já vou passar com forro junto. Costura feita. Agora a gente vai desvirar lá pela cava mesmo, né? Onde nós passamos toda essa parte. E aí, ó, que lindo. Tá tudo embutido, ó. Aqui a parte que tem uma quina, né, fica assim. Ó, o lado de fora ficou assim. E a gola tá no lugar. Que linda, né? Aí você pode passar o ferro, assentar ela direitinho. Agora peguei aqui a manga e posicionei assim, ó. A cava da frente tá ali, posicionei a outra, né, a parte do forro e a parte de fora com a cava da frente pro mesmo lado, tá? E aí coloquei lado certo com lado certo e passei uma costura aqui embaixo pelo avesso, ó, unindo essas duas partes, tá? A cava da frente, que é a cava menor, mais recuada, tem que estar juntinho ali. Agora eu vou abrir ela assim, ó, e vou dobrar ela como ela é. E vou passar a costura fechando a minha manga, passando aqui pela barra e dando continuidade até chegar aqui no fechamento também do forro. Vou desvirar a minha manga de forma que o forro fique dentro dessa parte aqui, ó. Aí vai ficar assim. Aí você vai lá, passa o ferro daquela forma que eu te falei, que fica com a parte de fora um pouquinho assim. Tem gente que gosta de fazer assim, ó. Deixa um tanto assim pra dentro, pra não ficar aparecendo essa parte aqui, ó, tá? Eu vou deixar só um tantinho assim mesmo. Eu vou deixar assim por quê? Porque eu quero de vez em quando usar ele assim viradinho e ficar rosa aqui, tá? Então eu vou deixar assim. Aí passo o ferro aqui e vamos colocar a manga no lugar. Quando a gente passa o ferro aqui, ó, deixando do jeito que a gente quer, aqui, ó, vai sobrar um pouquinho, tá vendo? Que é a quantidade que eu tô deixando viradinha ali. Aí você acerta aqui pra ficar do tamanho da de fora. Tá tudo igualzinho, ó. E a gente vai colocar no blazer agora. Posicionei meu blazer aqui, vou pegar a minha manga, a parte que é menor fica pra frente. Então essa aqui é a manga que vai na frente, a parte maior vai ficar certinha aqui pras costas. E a gente vai começar a junção. A gente vai juntar aqui nesse caso separado. Parte de fora, forro com forro. Então vamos começar pela parte de fora. Eu vou pegar aqui, ó, pelo avesso e vou puxar a minha parte de fora aqui, ó. Deixar a minha parte de fora assim. E vou pegar aqui e também vou posicionar a minha parte de fora. Deixa eu desvirar aqui de novo. Vou botar um alfinete aqui na parte da frente para eu saber qual é a frente quando eu virar aqui, ó, pela cava. A parte da frente é que tá com alfinete. Vou colocá-la aqui com a parte da frente da manga.
E aí, gente, vamos fazer a junção, ó. Coloca ao redor assim todinho a manga com a cava. Coloquei os alfinetes e eu deixo as costuras abertas assim, tá? Ó, porque aí, na hora de desvirar, fica mais bonito. Faça a mesma coisa do outro lado, ó. Vou pra máquina, passo a máquina ao redor dessa circunferência todinha nos 2 braços. Gente, não tem segredo, vou nem mostrar passando lá, porque esse vídeo vai ficar muito longo, tá? E já volto. As manguinhas já estão no lugar. Agora a gente vai pregar no forro. E aí, vamos botar ela pra posição de novo. Vou desvirar isso aqui, só pra poder eu explicar, mostrar pra vocês. Olha, gente, que lindo que tá ficando, né? Depois que passar, vai ficar tudo certinho no lugar. Agora fica um pouquinho mais complicado, que a gente tem que embutir aqui, ó, a manga, né, do forro. Então, vou pegar aqui, ó, nesse buraquinho, vou pegar a parte da cava do forro e da cava da parte da blusa. Vou unir aqui a lateral da manga, que vem aqui debaixo do braço, com a lateral do blazer. Vou unir eles assim, ó, pelo avesso. Vou colocar um alfinete aqui. Por quê? A gente vai puxar ele, ó, tá com o alfinete unido aqui. Pra eu saber a direção que eu tenho que pegar. Você pode fazer uma aberturinha aqui na lateral pra fazer isso, mas eu vou fazer a primeira por essa outra cava aqui. Aí essa cava, pra eu fechar ela, eu vou ter que abrir uma lateral, tá? Então aqui, ó, por essa cava do outro lado, eu venho e puxo o meu forro da minha manga com a cava aqui, ó, pra fora. Aí aqui, como eu coloquei o alfinete, ó, já tá me direcionando. Então, é só eu vir juntando a cava da manga com a cava do blazer, pra fazer essa união dessa parte aqui, que é o forro. E aí, vou passar a costura em volta dessa cava, fazendo essa união. Preste atenção, por exemplo, aqui, ó, onde tem essas costuras assim, que elas costumam, ó, irem desmanchando se você não fizer um retrocesso direitinho. Então, antes de você fazer o fechamento, fecha essas pontinhas e depois vem fazendo o fechamento, pra depois não ficar abrindo, não ficar feio, tá bom? Vou fazer essa união e já volto. Já fiz a junção ali, e aí a gente puxa essa manga pro lugar. Ver se tá tudo certinho, colocar a mão aqui dentro, porque às vezes fica retorcido, tá, gente? Cuidado pra não deixar esse forro retorcido. Por isso que eu fiz assim, coloquei o alfinete antes de puxar pelo outro lado. E aí, o forro, a manga ficou assim, ó. Ah, só uma observação, que eu não coloquei ombreira, porque eu acho que uma ombra é muito em pé. Mas se você quiser colocar, você tem que colocar ela antes de pregar a manga que vai do lado de fora, a manga do lado certo, sabe? Então, esse lado já tá manga e forro presos. Agora a gente precisa pregar essa manga aqui, ó, esse forro com a manga. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que abrir um pedacinho aqui na lateral pra poder a gente puxar eles, senão a gente... que é o último buraco aberto do blazer que tem, né? Então, vou desmanchar aqui um pedacinho que fique confortável pra eu mexer ali. Abrir aqui, ó. Vou posicionar o meu forro aqui no lugar, que ele fica saindo toda hora, de forma que ele não fique retorcido. Passo o braço aqui para ele ficar no lugar. Consegui pegar ele aqui. Vou pegar aqui, ó, do meu corpo do blazer lateral e aqui a parte da costura de baixo do braço da manga e vou unir elas. Então, vou dobrar assim, ó, para ficar já do lado avesso. Vou unir elas aqui. Vou colocar um alfinete na direção da costura, ó. A costura é assim, eu vou colocar assim. Viro assim. Vou pegar aqui pelo buraco, ó. Vou pegar tudo isso aqui com a minha mão e vou puxar aqui pra fora. Como o meu alfinete já tá dando o posicionamento de onde estava, eu só venho posicionando a manga com o corpo. Nesse momento, né, de pregar todas essas mangas, você já precisa estar com a cava e com a manga na mesma largura. A minha não estava e eu tava achando... A manga ficou com a cava maior um pouco que a cava do corpinho.
Só que eu tava achando a cava do corpo muito apertadinha. Ela tava boa, mas ainda não tava como eu queria. Eu abaixei ela mais um dedinho, aí encaixou certinho a manga. Tem vezes que você precisa apertar um pouquinho a manga para ela caber aqui na cava do blazer, né, do corpinho. E agora eu vou passar a costura prendendo essa manga no lugar, gente. Só seguir normalmente igual fizemos nas outras. Feito isso, vamos desvirar. E aí, ó, ficou assim, esse outro forro, né? Aí, o que a gente tem que fazer, gente? Essa abertura aqui, a gente vai fechar ela já já. Mas a gente vai vir aqui, ó. A gente precisa unir esses ombros, tá? Então, a gente vai pegar por essa abertura aqui, vamos puxar os ombros. Deixa eu só primeiro posicionar eles no lugar. Vou pegar o ombro do forro, o ombro do lado de fora, aqui com a minha mão. Vou juntar eles aqui, ó, nessa costura da cava. Vou puxar ele aqui pro avesso, pro lado de fora. E aí, vou unir essas costuras aqui, ó. Aqui é o ombro. Aí eu vou unir aqui e passar uma costurinha para que eles não fiquem saindo da posição. Porque senão eles ficam saindo quando a gente veste. Fazer só um retrocessozinho aqui, só para pôr eles no lugar. Faça a mesma coisa do outro lado. Coloco a mão aqui por dentro. Junto aqui, ó, o forro com o ombro aqui da cava. Venho aqui, pego os dois aqui por dentro, ó, na cava, aqui tá o ombro, aqui tá a gola. Aqui na cava, pego os dois aqui com a minha mão, coloco eles aqui pra fora, junto eles aqui na costura certinha e passo a costura também, prendendo eles aqui. Fiz aqui a costura, ó. É só um retrocessozinho mesmo, ele fica todo solto, tá vendo? Só pra prender os ombros no lugar, pra quando a gente vestir, o forro não ficar pra um lado e o lado de fora pro outro lado. Pronto, feito isso, lembra daquela aberturinha que a gente deixou na lateral do blazer? A gente vai pegar ela assim, ó, e passar uma costura aqui pro lado de fora mesmo, prendendo essa abertura. E aí vai ficar assim, ó, só nessa partezinha. Aqui tirando as linhazinhas que a gente desmanchou, aí ficam as linhazinhas, né? Aí a gente tira elas pra ficar no capricho. Hora de colocar os botões, olha, minha gola termina aqui, né? Que eu coloquei, lembra, eu fiz até o pontinho, minha gola termina aqui. Aí coloquei o primeiro botão aqui, ó, o alfinete tá aqui e o outro tá aqui. Como é blazer, eu não coloquei muito junto, né? Tá aqui, ó, 11 centímetros de distância um botão do outro. Aí eu vou fazer a casinha aqui do lado direito e eu colocar o botão do lado esquerdo do meu blazer. A casinha é deitada, tá? Assim. O botão que eu vou usar é esse daqui. Olha que lindo, tá super na moda nesse botão. Aí eu vou colocar um aqui, outro aqui. E o dourado eu gostei porque combina, né, com as linhas que tem nele. Se eu tivesse feito detalhe aqui na manga e uns botõezinhos aqui também, gente, mas eu não fiz, né, pra ficar mais fácil, que esse vídeo já ficou comprido e tal, então... E agora eu vou só fazer a casinha, pregar os botões, passar meu blazer e vai estar pronto!
Então foi isso pro vídeo de hoje. Eu tentei explicar de forma mais fácil possível. Espero muito que eu tenha alcançado esse objetivo para te ajudar. Aí do outro lado, ficou um acabamento bem bonito, né? Todo embutido, todo forrado. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo!